Oi pessoal, eu sou Vinícius aqui do Pote Fora do Vinícius. Eu estou aqui complementando uma série de vídeos a respeito de reflexões da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E eu também sobre outras declarações correlacionadas à mesma, certo? Eu já tenho já o segundo vídeo aqui, esse sobre a declaração. A minha intenção é gravar outros vídeos com temas distintos aqui, e hoje eu vou falar aqui a respeito da questão da autodeterminação dos povos. O que é isso? O direito de um povo ter a sua liberdade para um governo próprio, e que não deva existir o quê? Um povo, né? Um governo que governe outro, ou seja, de que cada nação, cada nacionalidade, enfim, cada povo que possui a sua identidade nacional tem direito a um autogoverno. Gente, seguinte, é bom localizar essa reflexão historicamente aqui, porque é o seguinte, o conceito de nacionalidade, o próprio nacionalismo em si, são conceitos relativamente modernos, eles datam do século XIX, para ser sincero, tá bom? O que havia até então não era a ideia, uma identidade nacional, mas sim o conceito de ser súdito de um rei, certo? Lembrando que a própria nobreza, ela não era uma nobreza nacional. É bom falar sobre isso, porque é o seguinte, vejam os reis e rainhas, eles casavam entre si. Um príncipe de um reino casava com uma princesa de outro reino. Percebam que as famílias reais todas eram parentes entre si, né? Por isso que, por exemplo, assim, nós temos reis que eles eram, inclusive, bem estrangeiros em comparação com a sua população. É visível isso, por exemplo, a família Romanov, em determinado momento em que eles eram mais franceses do que russos, né, já no final da dinastia, como também até mesmo reis nascidos, assim, por exemplo, no Portugal mesmo. Você tem, assim, o príncipe, o Dom João, né, que vai ser o Dom João VI, que era o príncipe regente por muito tempo, ele é casado com uma princesa espanhola, certo? E depois vem aqui para o Brasil, Dom Pedro I, o herdeiro, se casa com uma princesa austríaca, Habsburgo, né? Ou seja, temos toda uma nobreza que não havia uma relação direta com o povo qual governava, certo? Então, por exemplo, a dona Leopoldina, que foi até uma imperatriz popular no Brasil, era uma princesa austríaca, e não havia essa necessidade que ela fosse brasileira para ser imperatriz do Brasil, certo? Só que no século XIX, junto com os movimentos movimentos assim republicanos, né, de crítica às monarquias absolutistas decorrentes da própria Revolução Francesa, cresce a ideia, né, de uma identidade nacional. E é isso que os movimentos de independência na Polônia, por exemplo, contra o Império Russo, o Império prussiano, que vai depois, a Prússia, que depois vai virar o Império Alemão, e também o Império Austro-Húngaro, enfim. Temos também as próprias unificações da Alemanha e da Itália são movimentadas em cima do nacionalismo, certo? Só que acontece um efeito curioso, além da Europa, vamos falar assim. Por que acontece? Acontece que o imperialismo, não é? Nessa sua nova fase, a expansão imperialista que vai, no caso, tomar posse, né, formalmente, de reinos, nações, enfim, não importa que, estados antigos, enfim, na África e na Ásia, com um discurso que era um discurso em cima do quê? Em cima de que haveria um processo civilizador, ou seja, de que as nações europeias, as civilizações europeias mais modernas, elas tinham um dever civilizatório de exercer uma tutela, um domínio, né, nessas populações que viviam na África e na Ásia. Que é, obviamente, o discurso, na verdade, o grande interesse era o interesse imperialista, o interesse em expandir o mercado consumidor e ter acesso direto às matérias-primas que irão serão fundamentais para a segunda Revolução Industrial. E vejam que esse modelo é o que se estende até a Segunda Guerra Mundial. Percebam que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial elas são conflitos generalizados, catastróficos, que são decorrentes dessa mentalidade, né, desse discurso, de que você tem que ter um Estado forte, um Estado que expanda, um Estado que domine de fato territórios para extrair matéria-prima e também aumentar seu mercado consumidor. Lembrando que o nazismo leva essa prática no campo do discurso de uma forma muito explícita, numa defesa de um racismo muito explícito, numa defesa de uma pureza racial,
que é explícito, mas não é tão diferente, por exemplo, se a gente avaliar friamente, do discurso civilizatório que britânicos e franceses e até americanos, né, na sua expansão oeste, na sua insistência em manter a escravidão até a década de 1860, também também defendiam, né? Só que ali havia um discurso muito mais em cima de uma tutela, do fardo do homem branco, né, de levar a civilização às populações inferiores, mas no sentido de, né, ajudá-los a progredir. Enquanto que o nazismo já assume um discurso assim, bem sectarista, de extermínio, né, de que vai dominar porque é uma raça superior de fato, enfim, leva isso ao quadrado, ao triplo, enfim, de uma forma muito mais explícita. Que não dá para entrar em detalhes aqui sobre a ideologia nazista em si, mas enfim, eu acho que quando a gente coloca assim, num longo cenário, dá para todo mundo aqui compreender mais ou menos. O que acontece? Acontece o seguinte, que quando a Liga das Nações ela é fundada logo após a Primeira Guerra Mundial, curiosamente há um movimento em cima de se colocar um artigo na Declaração das Ligas das Nações que condenasse o racismo, que condenasse a ideia de que existiriam civilizações superiores às outras. E esse artigo não é incluído. E curiosamente, por que não é incluído? Porque Reino Unido, França, por exemplo, vencedoras da Primeira Guerra Mundial, tinham seus impérios, né, e não queriam perder seus impérios coloniais. Então, a inclusão de um artigo como tal iria entrar em contradição com a política de estados deles, lembrando que eles levavam ainda adiante a ideia de que eles, chamada a ideia da soberania de cada estado, de que era legítimo de que o estado vencesse militarmente o outro. Vamos falar assim, se fosse uma guerra limpa, ele venceu, ele tem direito a governar, não é? E também a ideia de que eles faziam um serviço de um processo civilizatório sobre aquelas populações, certo? Isso no plano do discurso, não estou dizendo no plano do que acontecia de fato, é bom lembrar disso. Lembrando de tragédias como a do Congo, em que você tem cerca de 1/4 da população local exterminada, né? Piratas, vamos falar assim, belgas, alemães, britânicos, enfim, franceses. O Congo belga era uma terra de ninguém no sentido de que qualquer invasor europeu poderia se divertir da pior forma, né? Retirando os recursos e maltratando a população local da forma como lhe conviesse, com muita violência e brutalidade. Quer dizer, brutalidade e violência, com muita violência, vamos falar assim. E o que vai acontecer? Nessa ocasião, curiosamente, o Japão é um país que queria incluir esse artigo, porque o Japão ele já estava, no caso, iniciando a formação do seu império, e os japoneses eles queriam ser vistos como iguais, né, no xadrez geopolítico, né, naquele contexto, e se não incluíssem esse artigo, é como se compreendesse que os japoneses não eram uma civilização superior, uma civilização que poderia se assemelhar ao Reino Unido, à França, e o Japão, na ocasião, desde então, ele começa a assumir uma posição cada vez mais crítica e isolacionista em relação ao contexto geopolítico da Europa, o que vai levar o Japão a depois ir para o eixo e se aproximar da Alemanha nazista e da Itália fascista, até porque eram dois estados que acabam saindo, né, desse consenso em cima da Liga das Nações, né? Não vou entrar em detalhe aqui sobre nazifascismo e tudo mais, mas enfim, acho que deu para entender o cenário que vai se configurando. Mas o que acontece? Acontece que quando a Segunda Guerra Mundial acaba, há um consenso, vamos falar assim, internacional, que envolve os principais estados, envolve também até mesmo a opinião pública internacional, um trauma decorrente da violência nazista, enfim, de que a autodeterminação dos povos ela deveria ser incluída, né, numa nova declaração. E lembrando que Reino Unido e França não estavam assim querendo, por mais que compreendessem que havia uma crise do sistema colonial, né, lembrando, por exemplo, o Reino Unido com a sua Índia, e a Índia, né, com movimentos de dependência, com protestos pacíficos, Satyagraha, o Gandhi, enfim, Nehru, né, todos eles ali lutando pela independência, e havia já uma ideia de que logo eles não iriam conseguir manter o Império Colonial do passado. E curiosamente, os Estados Unidos da América,
né, e a União Soviética defendiam essa autodeterminação dos povos. Por quê? Primeiro que os americanos haviam descoberto uma nova forma de se praticar imperialismo, que era muito mais barata, né, e muito mais assim, até mais fácil de você praticá-lo da seguinte forma. Olha só, você permite uma independência política, mas você mantém uma dependência econômica, que é mais ou menos o modelo, que é o modelo que nós como latino-americanos conhecemos muito bem, né? Que é o que se aplica à América Latina desde as independências, né? Há 200 anos, inicialmente com uma presença britânica, depois uma presença americana, né? Como esse grande agente externo, vamos falar assim, e era um modelo muito mais barato, né, e muito mais eficaz. Lembrando que a Inglaterra o Reino Unido gastava horrores mantendo exércitos cheios de soldados na Índia, na África do Sul, né? E isso, sabe, era muito dinheiro que era gasto com a prática do imperialismo. E os americanos já estavam exercendo um imperialismo mais barato nesse ponto. E a União Soviética tinha a intenção de expandir, vamos falar assim, o socialismo em cima das independências, certo? Ou seja, digamos que americanos e soviéticos, mesmo sendo rivais na Guerra Fria, eles olhavam para a África e para a Ásia como um território aberto, o qual eles poderiam, né, vamos falar assim, expandir-se em sua hegemonia. E aí cada um que fosse competente, né, de conseguir mais aliados do que o outro. Lembrando que em alguns momentos os americanos até mesmo defenderam a manutenção de algumas colônias, vendo que entendendo que ali havia uma guerrilha comunista que pudesse, né, uma guerrilha de dependência de vinculação assim, comunista, né, de adesão ao comunismo, ao socialismo, mesmo que fosse muito mais um plano do discurso do que de fato fossem socialistas lutando por uma revolução como tal, como aconteceu em Angola, como aconteceu em Moçambique, como também aconteceu no Vietnã. Não podemos esquecer que o Vietnã, por mais que o Vietnã já estivesse independente da França, havia uma guerrilha que levantava a bandeira vermelha do socialismo, mas era, antes de tudo, uma guerrilha originalmente anti-imperialista, que viu no socialismo uma possibilidade de vitória, né, de sucesso militar, mas não eram assim convictos no que seria uma leitura de Marx, Lenin, coisa do tipo assim. Isso até mesmo os próprios veteranos da Guerra do Vietnã do lado vietnamita do norte e também os guerreiros vietcongs, eles também em entrevistas recentes relataram que eles nem sabiam o que era socialismo, que na verdade lutavam contra o invasor estrangeiro, que inicialmente era o francês e depois passou a ser o americano, tá bom? Mas assim, de uma forma geral, em 1966, é bom lembrar disso, é quando se consolida o que nós chamamos Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E é nele, aqui na parte 1, que está assim: todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Aí o segundo. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo e do direito internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus próprios meios de subsistência. Terceiro, artigo aqui, os Estados partes no presente pacto, inclusive aqueles que tenham a responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas. Lembrando que na própria Declaração dos Direitos Humanos de 48 está assim: todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Bom, o que a gente pode ver aqui? A gente vê que o documento de 48 ele é muito mais assim específico sobre os direitos do indivíduo, vamos falar assim, do indivíduo, né? Dos direitos humanos, assim, mais focado na questão do indivíduo, vamos falar assim. Enquanto que o Pacto de 66, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 66, ele é mais claro no conceito da autodeterminação dos povos, certo? Então, formalmente,
todos os países vinculados às Nações Unidas, eles entendem que todo povo é legítimo, né, a ter o seu governo como tal, sem que haja, por exemplo, um invasor estrangeiro, vamos falar assim, sem o discurso de que há uma tutela ou processo civilizatório como tal. Percebam que as intervenções norte-americanas, elas são sempre com um discurso que não é o discurso que os ingleses, austríacos, sei lá, russos, alemães, prussianos assumiam no século XIX. Não, o discurso é o discurso de que estariam, na verdade, interferindo em nome da liberdade daquele povo, de que existe um tirano, como o Saddam Hussein, por exemplo, eles falavam, ou um superterrorista como Bin Laden. Então é legítimo que eles invadam, que eles interfiram militarmente naquele território para possibilitar que aquele povo ali tenha essa liberdade que não está sendo usufruída, certo? Esquece petróleo, esquece expansionismo, esquece. Falando do discurso aqui, tá certo? E mesma coisa os soviéticos, quando, por exemplo, interferir militarmente no Afeganistão, nos anos 80, mesma coisa, de que eles estavam ali lutando contra, em favor da liberdade do povo afegão, certo? Enfim, gente, essa grande novidade que se tem a partir da segunda metade do século XX é o que acaba norteando muito bem o direito internacional e também questões polêmicas, a gente pode colocar aqui, porque existe uma reclamação muito comum, assim, por exemplo, a lá Vladimir Putin, né, de que muitas vezes o Ocidente assume a defesa desse discurso para, na verdade, causar instabilidade, né, em territórios, por exemplo, como o do leste europeu, e até mesmo dentro da Rússia, em questões que envolvem, por exemplo, a Ucrânia, a Crimeia e tudo mais, né? De que, na verdade, eles insuflam nacionalismos locais, vamos falar assim, na ideia de fragmentar cada vez mais politicamente os estados do leste. Só de olhar, por exemplo, o seguinte: se você olhar o mapa da Europa, é curioso, você vê a Europa, é da Europa pós-Guerra Fria. A Europa Ocidental, você tem ali Espanha, França, Alemanha, né? Itália, né? Todos eles assim, né, esses quatro que eu citei aqui, com territórios grandes. E você tem o Reino Unido, é claro. Não podemos esquecer que o Reino Unido é uma questão curiosa, porque autodeterminação dos povos, mas nós temos ingleses, gauleses, escoceses, irlandeses, né, sob o governo de uma rainha, né, de um parlamento que até, você tem o parlamento escocês, você tem assim, regiões autônomas, vamos falar, há uma liberdade ali, né, mas assim, não há uma soberania completa. Tudo bem? E se você olhar, por exemplo, assim, a quantidade de países pequenininhos que surgiram no leste europeu, né, você tem agora Kosovo, você tinha Eslovênia, Croácia, Sérvia, Montenegro, né, Eslovênia que é um motivo de reclamação, que agora é Eslovênia do Norte, né, o nome novo, porque o nome Eslovênia é um nome que os gregos reclamam por ser um nome histórico da região, de que não existiria, de que o povo esloveno, né, perdão, falei besteira, a Macedônia do Norte, né? Que o povo da Macedônia, os macedônios, vamos falar assim, eles usam um nome antigo, né? Que era de uma civilização, enfim, que acabava se fundindo com a cultura grega, com a história da Grécia, de que é o uso de um nome antigo para poder criar um nacionalismo bastante assim, até inventado pelos críticos gregos, que se assemelha um pouco, por exemplo, à criação da Bélgica, que a Bélgica é engraçado, que a Bélgica é um estado binacional. Você tem ali Valões e tem Flamengos. E o nome Bélgica é um nome histórico, é um nome, né, que remete ao Império Romano, que não era utilizado e de repente, no século XIX, esse nome é ressuscitado, como monarquia da família do rei Leopoldo, enfim. Então, perceba o seguinte, que no que eu quero chegar aqui, que assim, você tem a defesa da chamada autodeterminação dos povos, né, em certas ocasiões, como motivo de crítica, de que, na verdade, se por um lado você prevê e defende que todo povo tem o direito de auto-se governar, você também firma a posição num discurso antirracista, né, anticolonial, mas por outro lado é usado como, no caso, pressão, né, internacional, principalmente contra os países mais ao leste, que não acontece tanto em relação ao oeste. Por exemplo, vocês viram o referendo que votou a favor da independência da Catalunha? E aí, a Catalunha está independente? Por acaso os catalães eles estão sendo, assim, na verdade, ouvidos e defendidos e
em favor de uma luta de independência contra a Espanha, como aconteceu, por exemplo, a Croácia contra a Iugoslávia, a Eslovênia contra a Iugoslávia, a Macedônia contra a Iugoslávia, que eu sem querer aqui falei Eslovênia, mas assim, Macedônia, né? Enfim, não. A mesma coisa em relação à Crimeia. Por que sempre a minoria, vamos falar assim, vamos falar assim, a minoria nacional, aquela nacionalidade, aquela pequena nação, ela é vista como tendo aquela que tem direito à independência no leste, enquanto que quando ela está dentro do oeste, ela não tem essa defesa, né? Então, acaba sendo um discurso que, enfim, ele tem as suas polêmicas aqui, certo? Bom, e temos questões, por exemplo, o seguinte: como é que fica a população indígena, população autóctone? População, por exemplo, como no Brasil, os indígenas que têm as suas reservas, que, enfim, como é que como é que essa declaração ela trata de temas como esse? Aí fica um assunto para outro vídeo, que também é assunto de polêmica, certo? É isso aí, gente. Primeiro vídeo aqui, quer dizer, o segundo da lista aqui. Um grande abraço, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau.